A Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil. Êxodo capítulo 8. Nós estamos falando da Bíblia, lendo e narrando para as pessoas entender com facilidade, para depois fazer um estudo profundo sobre a palavra de Deus. Depois disso, disse o Senhor para Moisés: Moisés, entra até a casa de Faraó e diz-lhe assim: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Se tu recusares deixar o meu povo ir, eu ferirei vocês com a praga de rãs em todo o termo do Egito. E o rio criará as rãs, que subirão e virão à tua casa, e tudo aonde olhares terá rã, até no teu quarto, no teu dormitório, e sobre a tua cama, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e os termos da sua maçadeira, e a rã subirá por ti sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Moisés diz junto com Arão: estenda a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques de água, e fazes subir as rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu a tua mão sobre as águas do rio do Egito, e subiram as rãs e cobriram toda a terra do Egito. Faraó, se você não deixar o meu povo ir, agora a terra do Egito encherá de rãs. Sendo que a primeira praga foi as águas tornar-se em sangue, e a segunda praga, a praga das rãs. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E o rei Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Moisés, peça que o Senhor retire essas rãs de mim e também do meu povo, Moisés. E depois que tirar todas estas rãs, eu deixarei o teu povo ir para sacrificar ao Senhor lá no deserto. Então Moisés disse para o rei Faraó: Rei Faraó, tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, e pelos teus servos, e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem as rãs lá no rio. Seja conforme a tua palavra, ó rei, para que saibas que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. Então as rãs apartaram-se das casas
de Faraó e dos servos de Faraó e do povo do Egito somente ficaram lá no rio. Então saiu Moisés e Arão da presença do rei Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó, dizendo: Senhor, meu Senhor, tire esta praga das rãs, porque amanhã Faraó deixará nós ir até o deserto para sacrificar ao teu nome. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Ó rei do Egito, Faraó, eu tenho aqui uma notícia. As pragas das rãs se acabaram depois que Moisés orou a Deus. E ajuntaram em montões na terra, cheirou muito mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os enviou como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor para Moisés: Moisés, diz ao seu irmão Arão que estenda a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito, pois esta é a terceira praga no Egito. Agora, a praga do piolho. Faraó, por você ter enganado-nos e não deixado meu povo ir adorar a Deus, agora estenderei a vara sobre a terra e tudo se transformará em piolho. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e também nos gados. O pó da terra se tornou em piolho, e toda a terra do Egito sofreu a praga do piolho. Mas os magos de Faraó também fizeram assim com os seus encantamentos para produzirem piolho. Mas os magos não conseguiram fazer. E existia muitos piolhos nos homens e também nos gados. Então disseram os magos para o rei Faraó: Rei Faraó, nós tentamos de tudo, mas não conseguimos. Isso é dado de Deus, ó rei. E Faraó endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vocês não prestam pra nada, seus magos encantadores. Pra que eu preciso de vocês? E disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo
e põe-te diante do rei Faraó no palácio, e eis que ele sairá das águas. E diz-lhe assim: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão deste enxame, e todo o Egito sofrerá um enxame de moscas. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Porém, separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal, o quarto sinal, a quarta praga, que agora é o enxame de moscas. Lembrando que a primeira praga foi a água se transformar em sangue, a segunda praga, a praga das rãs, a terceira dos piolhos, e agora a quarta praga, a praga das moscas. Faraó, por você ter endurecido o teu coração e não ter deixado o povo de Deus ir, agora terás outra praga, a praga do enxame de mosca, a quarta praga no Egito. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca até a casa de Faraó e até as casas dos teus servos, sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida deste enxame. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Moisés, faça sacrifício ao teu Deus aqui nesta terra do Egito. Eu já não aguento mais essas coisas aqui no Egito. E Moisés disse: ó rei Faraó, não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor Deus, o nosso Deus. A abominação dos egípcios, e eis que, se sacrificarmos junto das abominações dos egípcios, perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Deixa nós ir ao caminho de 3 dias ao deserto, para nós sacrificar ao Senhor nosso Deus, como Deus nos disse. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrificais ao Senhor vosso Deus, lá no deserto, somente que indo, não vedes longe? Orem também por mim, Moisés. Moisés disse então para Faraó: ó rei Faraó, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que este enxame de mosca se retire amanhã cedo. Faraó, eu orarei a Deus por você e por todo o seu povo do Egito,
Só não nos engane mais, dizendo que vai nos deixar ir e não deixando ir. Então saiu Moisés diante da face de Faraó e orou ao Senhor e disse: Senhor, tire esse enxame de mosca da terra do Egito, Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e o enxame de moscas se retiraram de Faraó, e dos servos do seu povo não ficou nem uma mosca sequer. Mas o coração do rei Faraó endureceu ainda esta vez, e não deixou o povo ir. Se você está gostando dessas narrações, deixa nos comentários se está te ajudando a entender a Bíblia de uma maneira mais fácil.